Olá, amados de Deus, que alegria é estar de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que aqui o nosso objetivo é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente e que por sua graça Ele pode habitar em nós que cremos. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a realidade da fé cristã. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser, e nós contamos com isto, um aliado nosso. Nós queremos a sua participação, a sua colaboração para que esse programa se mantenha e contamos com as suas orações. Temos muitas lutas e precisamos ser amparados por essa realidade espiritual. Divulgue esse programa para que outras pessoas possam ter o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já que a gente volta. Aqui na nossa estante, a gente sempre indica um livro, alguma coisa assim de leitura. E hoje nós queríamos reforçar aqui escravo. Nós somos sempre escravos de alguma realidade. Na verdade, nós não temos liberdade absoluta. O homem é escravo ou do pecado, ou ele é escravo da justiça de Cristo. Se você acha que é livre porque pode fazer tudo que quer, na verdade você é escravo da sua carnalidade. E aqui nesse livro, John MacArthur, ele fala de a verdade escondida sobre a nossa identidade em Cristo. Escravos de Cristo, para podermos ser livres do pecado. Esse é um bom livro. Ele vai tratar de vários aspectos desta nossa vida cristã. É escravo bom e fiel, que precisa conhecer a realidade de um evangelho que nos liberta. Quando alguém é escravo do ódio, ele não vive, ele vegeta. Mas quando alguém é escravo do amor, ele tem liberdade para viver com significado. Então, nossa indicação é escravo. Um escravo de Jesus Cristo. Que Deus lhe dê uma boa leitura para este livro. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Nós temos tratado aqui, neste nosso programa,
um pouco da visão da primeira epístola de Pedro. E estamos aqui no capítulo 2, a partir do verso 21, quando o apóstolo faz uma análise sobre a questão da conduta cristã, do modo como vivemos neste mundo e a maneira como cada um de nós deve proceder tanto para o governo civil como para os negócios, para a sua relação de trabalho. Como cristãos, como é que nós devemos agir e reagir nesta cultura? E aqui no capítulo 2, verso 21, o apóstolo chama a atenção do exemplo, o exemplo de Cristo. Ele é o modelo, ele é o tipo que devemos basear a nossa maneira de agir, mas não por simples imitação, mas por assimilação. E ele no verso 21 diz: portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O que é a maneira que fomos chamados? Fomos chamados para ser luzeiros no mundo. Fomos chamados para ser pessoas que vão refletir o caráter de Cristo e, portanto, serão perseguidas, serão ridicularizados, serão desprezados. Mas ele chama a atenção e ele diz que o modelo é o modelo de Cristo, que ele deixou o exemplo para que nós sigamos os seus passos. No verso 22, ele diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Se você for estudar a personalidade de Jesus, você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tente alcançar ou conseguir algum defeito de caráter de Jesus, alguma mácula do seu modo de agir. Procure encontrar nele alguma coisa que venha denegrir o seu caráter divino, e você não vai achar. Várias pessoas já tentaram fazer isto. Renan, o grande escritor francês, ele foi para a Palestina, ele foi para lá e viveu lá durante um tempo pesquisando. E há um momento no seu livro sobre a vida de Jesus que ele diz assim: Rabino de Nazaré, se tu não é Deus, homem também tu não és. Ele chega à conclusão de que a perfeição moral e a perfeição do caráter de Jesus é tão extraordinário que, se nós não admitirmos que ele é Deus, não podemos admitir que ele seja homem, porque um homem sempre vai ter alguma coisa que lhe cause problema, vai claudicar em algum momento. E ele diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus não tinha manchas de caráter. E Pedro diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. E quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aqui o apóstolo está chamando a atenção
para as reações de Cristo. Diz que os homens não são tão vistos pelas ações como mais pelas suas reações. A ação é mais marcante porque você pensa nela, mas a reação ela é instintiva. E ele diz, quando ele ultrajado, ele não revidava com ultraje. E quando maltratado, ele não fazia ameaças. Ele não era uma pessoa vingativa, ele não era uma pessoa que, agora eu te pego. Mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Jesus foi um homem 100% dependente do Pai. Por isso que a Bíblia o chama de o autor e o consumador da fé. Porque fé só é fé porque se baseia na palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem, e baseada unicamente pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E Jesus viveu pela fé. Ele viveu confiante no Pai. Ele disse, eu nada faço por mim mesmo, mas tudo quanto vejo o meu Pai fazer, eu faço. Isso mostra o seu caráter. E ele, ao invés de reagir, ele entregava-se àquele que julga retamente. Então, o apóstolo vai dizer o caráter dele, dizendo o seguinte, que quando ele foi para a cruz, ele realizou uma obra que só ele podia realizar. O verso 24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, por suas chagas, fostes sarados. Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Mas quando ele foi para a cruz, ele carregou sobre si, no seu corpo, sobre si mesmo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para quê? Qual é a finalidade? Para que nós pudéssemos ser mortos para os pecados e vivos para a justiça. E ele conclui, por suas feridas é que fostes curados, sarados, salvos. Aqui nós encontramos o papel redentivo de Cristo Jesus. Não tendo pecados, carregou os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados e feitos filhos de Deus. Nós não somos feitos filhos de Deus pelo que fazemos, mas sim pelo que Cristo fez. É Ele que me regenerou pelo seu poder. Ele carregou os nossos pecados quando eu estava desgarrado. O verso 25 diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas. E ele está citando aqui o profeta Isaías, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas agora, diz Pedro, estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Melhor tradução seria, fostes convertidos ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor, aquele que cuida, e bispo, aquele que administra a nossa alma. Jesus fez uma obra perfeita, total,
total, absoluta, para nos libertar da tirania deste mundo que domina a nossa alma, que nos consome. Viver neste mundo sem a suficiência de Cristo é viver uma vida sendo consumida por ansiedade, por preocupação, por medo, por angústia, e nós precisamos ganhar essa libertação. Nós vamos ter uma paradinha aqui e logo eu estou voltando para pensarmos um pouco mais sobre este ponto. O apóstolo Pedro, ele vai colocar o exemplo de Cristo como modelo da nossa vida cristã. E ele diz que Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas carregou os nossos. Para quê? Para que nós pudéssemos morrer para os pecados e para que nós possamos viver para a justiça. Porque através das suas feridas, das suas chagas, nós fomos sarados, nós fomos curados. Porque estáveis, desgarrados como ovelhas. Agora, porém, fostes convertidos ao pastor e bispo da vossa alma. A melhor ilustração de alguém injustamente tratado é Jesus. Jesus foi injustiçado neste mundo. Seu exemplo inspira qualquer crente que está sendo tratado injustamente. Jesus não cometeu pecado, nem foi encontrado qualquer engano em sua boca. E quando ele era maltratado, ele não revidava. É interessante que, embora Pedro tivesse caminhado com Jesus por aproximadamente 3 anos, quando tratou de descrever este tratamento injusto, Pedro pensou na passagem de Isaías, o servo sofredor de Isaías, de 52:13 até 53:12, que ali fala de Jesus sendo injustiçado e morrendo na cruz e assumindo a nossa causa e morrendo a nossa morte, para que nós ganhássemos a sua vida. Ele não usou suas próprias palavras para descrever esse tratamento de Jesus, mas recorreu ao profeta, mostrando o caráter de Jesus, já profetizado 700 anos antes do seu nascimento. Jesus não retaliou quando foi maltratado. E aqueles que foram salvos por sua morte e ressurreição devem fazer o mesmo neste mundo. Não devem gerar uma briga, uma questão, uma disputa. E isso só pode ser feito se Cristo vier habitar em nós. Ele não respondeu aos que o acusavam falsamente. Jesus não
procurou se defender. Ele confiou seu caso àquele que julga com justiça. Ele confiou seu caso ao Pai. Este é o modelo que nos é apresentado nesta carta como a nossa maneira de viver. Mas eu não consigo fazer isto. Eu não tenho essa capacidade. Então tem que acontecer algo em mim, que é uma transformação. Eu sempre penso no caso da lagarta e da borboleta. A lagarta é um animal, é um inseto altamente destruidor. Ela tem o poder de comer as plantas de uma maneira voraz. Ela destrói a plantação. As lagartas, muitas delas são nocivas, têm veneno e pode matar uma pessoa com o seu veneno. Elas se arrastam pelo chão e pelas plantas. É um animal, de certo modo, repugnante, mas por alguma razão da criação da natureza, um dia elas se anidam numa árvore e começam a cuspir a adrenalina sobre elas, formando um casulo, uma espécie de sepultura. E depois de algum tempo, aquilo se arrebenta e não é mais uma lagarta, é uma borboleta com uma outra perspectiva. Em vez de se arrastar, voa. Em vez de destruir a plantação, poliniza. Em vez de queimar, ela, na verdade, é um animal tão bonito e tão agradável. As crianças gostam das borboletas. Tem muitas histórias, muitas pinturas lindas de borboleta. O que tem que acontecer conosco não simplesmente uma metamorfose, mas uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança, e essa mudança só pode ser feita por meio de Jesus Cristo. Ele é o exemplo, mas não é o exemplo por imitação, mas por assimilação. Os sofrimentos de Jesus não resultaram de seu próprio pecado. Ele carregou os nossos pecados no seu corpo na cruz. Ele morreu a minha morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, na morte de Cristo nós temos o pagamento do salário do pecado. Ele morreu a minha morte. Eu que só nasci em 1945, já estava crucificado com Cristo. Este fato só foi compreendido por mim 30 anos depois do meu nascimento, quando eu criei pela palavra de Deus que eu estava crucificado com Cristo, que eu fui crucificado, que Ele me atraiu a si e que naquela morte eu morri com Ele, para que a vida dele fosse a minha vida. Isso não era algo não foi algo que eu produzi, foi Ele que fez isto. Ele morreu por causa dos meus pecados. Sua morte resultou na remoção do pecado de todo aquele que crê, porque Ele se colocou no lugar daquela pessoa, daquele crente, e morreu por ele, morreu em benefício dele, e nos incluindo no mesmo pacote. Nós morremos com Cristo. A Bíblia ensina isto claramente. Em Romanos, no capítulo 6, ela mostra que este fato aconteceu lá na cruz. A Bíblia diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos incluídos, batizados, identificados em Cristo Jesus, fomos incluídos, batizados ou mergulhados na sua morte. Fomos, pois, sepultados
com Ele na morte, através da nossa inclusão do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso só é possível pela fé, porque a fé é uma realidade espiritual decorrente da palavra. Não é um sentimento, nem tampouco um entendimento. Ela está acima do entendimento, mas é baseada na palavra. Porque fomos unidos, diz o apóstolo, porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, sabendo o quê? Que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de não servirmos ao pecado como escravo. O ganho para os seus seguidores veio por meio do seu sofrimento e da sua morte e ressurreição. Os seguidores de Jesus estão agora unidos sob um pastor que os cuida e os guarda como suas ovelhas. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Que o Senhor Jesus nos mantenha com os olhos fixos nele. Você e eu não podemos produzir isto, mas realmente Ele fez isto em nosso favor, para que nós fôssemos libertos do nosso maior inimigo. Qual é o seu maior inimigo, Glênio? Sou eu mesmo. Com a minha rabugice, com o meu orgulho, com os meus sentimentos egoístas, eu precisava morrer. E Jesus fez esta obra em meu favor, para que Ele se tornasse a minha vida. Esse é o desejo que eu tenho para a sua vida também. Não é que você seja um religioso católico, protestante, evangélico, sei lá o quê, mas que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Aqui vai desejo de coração para coração. E até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Até lá.